Olá, amigos do Debate Amador. Vamos aí pro jogo do Corinthians e São Paulo, esse clássico aí que rolou aí em Itaquera, ali com torcida única, como todos nós sabemos, e foi um bom jogo. E o São Paulo mais uma vez ali ficou devendo. Freguês do Corinthians? Já são 12 jogos, né, de invencibilidade do Corinthians em cima do São Paulo. São Paulo nunca ganhou na arena do Corinthians. Vai ali só para sofrer, me desculpe os São Paulinos. Mas o São Paulo, o time do São Paulo é aquele negócio, cara. Não dá para entender o que acontece dentro do São Paulo. O São Paulo tem um elenco bom. Trouxe um técnico experiente, trouxe o Hernanes, que era para ser o cara que ia mover o piano do São Paulo, e o São Paulo já não vende agora, que o São Paulo já tem jogos que jogam muito apático, né? O time do São Paulo não consegue jogar muitas vezes. E contra o Corinthians, acho que nem os maiores torcedores do São Paulo acreditariam que o São Paulo iria ganhar do Corinthians dentro da arena. É bem isso que o Gui tá falando mesmo, porque o São Paulo é colocado pela maioria da mídia como candidato a título. E realmente, com o elenco que tem, pode ser considerado. Mas o problema é que no São Paulo a gente não sabe o que acontece, que não joga futebol lá. Se botar o Messi, o Cristiano Ronaldo lá, não vai ter nada, porque parece que tem um ambiente lá que não deixa os caras jogar futebol. Será que não é a pressão? Eu penso mais na pressão dos jogadores que estão ali. Entra naquela pilha do tabu, tem um tabu para ser quebrado. Mais do que um tabu, mais do que a pressão, o São Paulo também não fez nada de bom ali, não criou muitas oportunidades. Cássio, ele fez uma defesa só no jogo de um chute de quase do meio de campo. Não dá pra afeitar isso. Não tem como a gente só falar de tabu, de atmosfera, porque realmente não é indiscutível a vantagem do Corinthians em cima do São Paulo quando joga ali em Itaquera. Mas mais do que isso é o São Paulo não apresentar um bom jogo, não criou oportunidades de em nenhum momento deu a esperança ao seu torcedor que ia fazer um gol, que ia empatar. Isso é preocupante para um time grande igual o São Paulo. É inaceitável, na verdade, né? O São Paulo não acertar não acertar mais que um chute na direção do gol. Não pode acontecer. Jogando com centroavante, que pra mim a pior contratação do São Paulo há muitos anos é o Alexandre Pato. Não, aquele cara ali, pelo amor de Deus. Além de ser uma contratação contestável, é inadmissível, vai me desculpar. O jogador chegar no final do jogo e falar assim: eu não estou bem fisicamente ainda. Se o Alexandre Pato chega no final de jogo, numa entrevista, e ainda ele fala que não está bem fisicamente, vai jogar. Por que jogou? Porque jogou, fica até eu estou sendo que ele sabe, ele admitiu que não está numa boa parecido semana passada no Clássico, que todo mundo criticou o São Paulo, que deixou o Rodrigo no banco, que estava sentindo uma lesão. E ele deixou no banco, criticaram porque ele deixou no banco e não pôs. E agora eu quero ver o que vão falar do Alexandre Pato, que falou que estava mal fisicamente. Então, o Alexandre Pato ele admite que não estava bom. Mas será que o jogador é fominha? Será que o jogador ele fica com medo ali do técnico, ali da comissão técnica, de ser queimado? Se ele chegar pro cara assim, não estou bem ainda, preciso de uns dias mais aí. Mas o cara vai pro jogo, sem estar na condição ideal física. Toma um baile ali do Fagner ali, que toda hora desarmava ele, Pedrinho botando ele na roda. Mas por quê? Porque o cara não está bem fisicamente. Eu acredito que não é nem culpa às vezes do técnico e às vezes também não do jogador. Às vezes pode ser culpa da direção. Porque o Pato, ele chegou como se fosse o cara que ia salvar o São Paulo, que ia colocar o São Paulo junto com os grandes. O São Paulo só vem ali entre os cinco brasileiros porque o Cruzeiro não está jogando nada, o Grêmio não está jogando nada, o Flamengo não está jogando nada, então tem 3, 4 times que poderiam estar ocupando essa posição do São Paulo. O São Paulo iria estar em 9º, 10º. O São Paulo não vai brigar por Libertadores, eu acredito. Infelizmente, no Campeonato Paulista ali. E da mesma forma que eu comentei do Giamota ali do Santos, no debate que a gente realizou ali do jogo do Santos, o Antony também deu uma queda de rendimento aí, porque vinha sendo uma queda. Mas ele é mais natural, né? Porque ele é jovem. A gente não pode esperar que o jovem jogue bem todo o jogo, né? Mas deu uma caída também, e o técnico tem que ter essa sensibilidade de saber quando o jogador dá uma queda, porque daqui a pouco ele engrena 5, 6, 7 jogos mal, aí a torcida pega no pé e queima o moleque. Mas se a gente for falar que o rapaz é jovem e não dá pra jogar todo jogo bem, me faz lembrar o Neymar.
O Neymar, a camiseta do Santos nem cabia nele. Não Parecia cabia, o Neymar corria, parecia uma bandeira de pirata correndo. Mas o moleque jogava todo o jogo infernizado. Mas no começo do Neymar ele teve seus jogos mal, de oscilando. Teve mais assim, mas não foram todos. Lembrando que ele não começou na titularidade do Santos. O Neymar foi mais destaque do que... E também a gente não pode comparar o Neymar com o Anthony, né? Também não é comparação, mas a gente tá comparando de jogador jovem. É jovial, né? Tipo, a gente pode comparar o Rodrigo, que teve uma queda de rendimento também, que tá voltando agora a jogar. Mas assim, mas o que me espanta não é a queda de rendimento do Antony, é a queda de rendimento total do time do São Paulo. Todo, né? Porque assim, não adianta você cobrar de um jogador, nem sendo jovem, sendo o Hernandes, o próprio Hernandes mesmo, que já é um cara de mais idade, mais rodado, é o time inteiro do São Paulo. Porque poderia sim ter um lampejo, o Antony tá jogando muito, mas não tem como um jogador jogar sozinho um campeonato brasileiro, gente. Então assim, ou o São Paulo busca essa regularidade para poder voltar a brigar por títulos, ou vai ser mais um ano decadente do São Paulo, infelizmente. Brigando aí no meio da tabela, por quê? Porque tudo bem, tem essa pressão de tabu, de entrar lá na arena, tá alguns jogos sem ganhar, mas mais do que isso, não justifica o futebol do São Paulo. E o Corinthians ali aproveitou essa fragilidade do time do São Paulo ali, fez um bom jogo, uma troca de passe. O Wagner Love, se não fosse as esticadas de bola dele, porque teve uns 3, 4 lances, que o Wagner Love, ele dá uma esticada na bola, que dá um... Faltou perna, perna curta. A própria defesa do São Paulo jogou bem mal ontem, né? A defesa do São Paulo, que não é uma defesa ótima, mas não é uma defesa ruim. Agora tem jogos muito bons. Eu acho que depois da do Palmeiras, se não for a segunda melhor, uma das melhores defesas do campeonato. E outra, tomar um gol ali nos 6 minutos ali de primeiro tempo também já meio que desconcerta, né? Já dá bate aquela agonia do jogador do São Paulo, já tá perdendo 1-0, tem que correr atrás do resultado, tá jogando fora de casa, tem esse tabu, tem tudo isso. E o Corinthians sendo o Corinthians, né? Aos poucos ganhando jogos ali, como quem não quer nada. Vem vindo devagarinho. Será que veremos um novo 2017? Será? Eu acho que não, porque já perdeu, já era pra ter acontecido isso. Eu acho que esse 2017 dá mais pro Palmeiras do que pro Corinthians. Tabelinha bem difícil. Vamos ver como é que vai sair, né? Sequência. Os últimos 2 jogos eram difíceis, mas... Mas a gente parou para analisar o Corinthians. A gente conversava uns tempos atrás, que o Belfort até trouxe esse negócio da tabela, que o Corinthians ia ter uns 6 jogos difíceis, incluindo Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, mas vem mantendo uma regularidade. Eu acho que o Carille entendeu, que era uma coisa que muitos torcedores do Corinthians cobravam, que o Pedrinho tem que jogar no meio de campo, ou junto com o Sornosa ou junto com o Jadson. Não dá para deixar o Pedrinho fora, porque antigamente poderia colocar o Pedrinho no segundo tempo, porque tinha peças para colocar para jogar. Hoje não dá, o Pedrinho é o melhor jogador e um dos jogadores regulares do Corinthians. A gente fala que o Pedrinho ele não dá para jogar o jogo todo, não dá. Mas pode escolher ele para jogar no começo, ele fazer o Corinthians jogar, sair com o placar. Quando o Corinthians está com o placar debaixo do braço, é difícil fazer gol na equipe do Corinthians. O Pedrinho parece que voltou a comer feijão, né? Porque ontem fez uma boa partida, porque estava difícil as partidas anteriores deles aí, parece que estava faltando força. Jogos, né? Ele roubou bola do pátio, foi o ápice do jogo, onde foi a roubada de bola dele. Ele faz um gol ali que desviou a bola aos 6 minutos, faz um gol ali numa bela troca de passes do Corinthians ali, consciente ali, né? Com o Fagner mais uma vez arrebentando na partida. O Pato sonhou com o Fagner. Porque o que ele tomava, batia a carteira do Alexandre Pato era incrível. E o Pedrinho, pra mim, acho que ele voltou a comer feijão. Acho que voltou a dar carne pra ele porque jogou bem ontem, não faltou força ali pra ele estar disputando os lances ali. E assim como os outros jogos dos paulistas, o Corinthians também aí, o Corinthians São Paulo teve mais uma atuação do VAR aí, anulando um cartão vermelho por Hernandes ali, que teve uma disputa ali no meio do campo ali com o Sornosa ali, braço para cá. Se eu sou o Hernandes, eu dou a camiseta pro Sornosa. Já que tá puxando, leva para você a camiseta. Porque é uma coisa feia esse tipo de lance, rapaz. O cara quase arrancar a camiseta do outro jogador, eu daria a camiseta, a camiseta e leva. E ali numa disputa ali, puxa a camiseta lá, puxa a camiseta para cá, o Hernandes, na minha visão, o Hernandes levou sim o braço para trás ali, tentou acertar o Sornosa, que também deu aquela valorizada ali, parece que tomou um Hadouken no peito ali, caiu para trás, o juiz já foi convicto e deu vermelho.
e com a atuação do VAR ele voltou atrás anulando vermelho e ele deu amarelo. Na minha interpretação é o seguinte, se o Hernandes tentou acertar, mas acertou de raspão ou não acertou, ele tentou bater de qualquer jeito. Então pra mim poderia continuar com o Tentar mudar se fosse um erro claro. Mas você acha que não foi correto? O cartão vermelho foi bem anulado pelo VAR ou com aquela ação do Hernandes? Que pra mim dá pra ver que o Hernandes leva realmente o braço pra trás. Na minha opinião, em lances assim, independente se o cara tentou agredir, pra mim tem que ser expulso, ponto. Se não Mas pegou, é outra história. O VAR teve a interpretação que não tentou agredir, por isso que eu acredito que eles anularam, porque se eles tivessem essa interpretação de agressão, teria mantido o cartão vermelho. Mas eu acho, mas vocês concordam comigo que se ele só voltou atrás porque era final de jogo? Porque se fosse um jogo, tipo, no meio do jogo, ali, uns 25 minutos, 30 do segundo tempo, ou até do primeiro, ele manteria. Eu acho que ele não voltaria atrás porque deu pra ver nitidamente que ele tentou. Se pegou, ou pegou com força, ou não pegou, aí é outros 500. Mas o braço dele foi muito notável que ele jogou o braço pra trás, tipo assim, vou jogar, se pegar, pegou. Se não pegar, também já era. E aí na hora que, pra você ver como foi tão louco, que na hora que ele jogou pra trás, que o árbitro vem, ele abaixa a cabeça, isso daí entrega o jogador. Então assim, ele abaixou a cabeça e aí ele pegou, aí foi contestar o árbitro. Ali ele sabe que ele levou o braço. Porque um lance ali, realmente, a gente tá aqui do outro lado da tela, a gente tá mais livre das cotoveladas, né? Mas você vê que é um lance ali que o Sornosa tenta arrancar a camiseta dele, puxando, o jogador fica nervoso ali, claro, né? Mas perdendo o jogo, Eu acho que também, eu acho que a arbitragem deve ter levado em conta o histórico também, né, do Hernandes. O Hernandes não é um jogador violento, né? Também, é verdade. Pode ser um acidente. Mas mesmo de assim, histórico. se fosse o Felipe Melo, Se a gente falar agora de histórico, Felipe Melo teria tomado vermelho. teria ficado mas o Felipe Melo também teria acertado as oportunidades. Como a gente gosta aqui do Felipe Melo, hashtag Felipe Melo seleção. Seleção Se é o Felipe Melo, não é vermelho, porque ele não ia ter errado, ele ia acertar e pronto, acabou, é o Felipe Melo. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia de vocês nesse debate. Aproveita aí, dá uma força aí, curta aí o vídeo, assina o nosso canal aí, ativa o sininho e muito obrigado pela companhia. Até mais.